aí, ferásticos, tudo bem? Vocês estão aqui no canal Naked Mind. E aqui a gente vai desnudar a mente da nossa convidada. Complicado. E quem que é a nossa convidada de hoje? Pode falar o nome completo. Letícia Rezende Festa Giglio. Oh, Nome grande. comprido. Festa. Muita galera fez já zoeira com esse Olha, nome. isso aí foi a escola inteira sempre me zoando com esse nome, mas tô acostumada, eu gosto. Então, só uma festa, beleza. Alegria com festa, né? Letícia e Nossa, Combina. combinou bem. E pode falar se você é casada, solteira, no que você trabalha, o que você quiser. Pode se introduzir completamente. Bom, então, como eu falei, meu nome é Letícia. Eu atualmente trabalho com recursos humanos. Trabalho um pouco com pessoas, né? Parte burocrática também. Sou casada com o Vitor, lindo. E tenho 28 anos. Então, essa é um pouquinho aí do resuminho de quem eu sou, só os principais pontos. Bom, já que você fala português, você deve ser Do Brasil. Brasil. Sou muito importante. Sou brasileira. Brasil. Com muito orgulho, com muito amor. E você nasceu em São Paulo? Eu nasci numa cidade chamada Pariquera, mas fica em São Paulo, tá. interior de São Paulo. Galera, eu conheço bem ela, porque ela é minha cunhada. Tenho um prazer de ter uma cunhada tão legal. Então a gente já tem um background, então... Com certeza. É um prazer estar aqui com você, inclusive. Obrigada por ter me chamado. Estou com um pouco de medo, confesso que eu estou um pouco nervosa, mas estou feliz de estar participando com Nem você. se preocupa, porque eu também estou nervosa. Agora, galera, tá vindo um bando de galera Um monte de motoqueiro que vai estragar motoqueiro, o nosso vídeo. então, corte. Take two. Ai. Bom, a gente escolheu um lugarzinho aqui que é perto da praia, gostosinho. Lindo, se vocês pudessem ver a vista aqui, maravilhosa. Só que agora é sexta-feira, então a galera tá todo mundo saindo, né? Então agora vai ter um pouquinho de barulho, mas espero que vocês entendam. Bom, começando então desde o começo, eu sempre peço para os convidados virem com uma frase que eles mais gostam, a frase favorita deles ou a que eles mais usaram na vida, a que tem algum sentido para eles. Então não sei qual seria a sua frase favorita. Eu tenho muitas frases, mas assim, a memória às vezes falha, né? Mas tem uma frase que ela é bem importante assim para mim, porque você vai entender ao longo da nossa conversa, eu acho, mas que é: não deixe o medo de errar impedir que você viva. Então, eu tenho essa frase comigo. Não deixe o medo de errar impedir que você viva. Isso. Entendi. Legal. Então, vamos ver se a gente vai... na verdade, eu já vou te perguntar, você pôde usar essa frase em algum momento da sua vida? Ela marcou a sua vida? Como que ela marcou a sua vida? E você lembra quando também? Ela marca a minha vida por causa de quem eu sou. Então, assim, muitas vezes eu tenho muito medo de fazer as coisas. Medo do que as pessoas vão pensar, medo da reação de amigos, familiares, medo de não ser suficiente. Então, vários medos que eu tenho. E aí eu sempre coloco isso na minha mente. Não deixe esse medo impedir que você faça as coisas. Porque você tem medo de errar, você não vai nem tentar. Então, eu tento sempre lembrar dessa frase constantemente para que isso não me atrapalhe em diversas áreas da minha vida. Então, eu acho que seria por isso. Ela me marca muito por isso. E você já pôde... Teve algum momento, assim, que ela te salvou? Que você pôde falar assim, nossa, dessa vez eu usei mesmo essa frase? Vixe, eu acho que foi recentemente, né, um ano atrás, eu tive um desafio de subir de cargo dentro da empresa que eu trabalho e eu fiquei com muito medo, porque eu me sentia inexperiente, incapaz, muito nova para a função. E eu lembro que, claro, eu sou cristã, então falar com Deus me ajudou muito, mas colocar isso na minha cabeça também, de que não tenha medo de errar, você vai errar. É natural, todo mundo erra. Se a gente ficar, você aprende, né? Exato, se você ficar assim, eu vou errar, então não vou nem fazer. Então eu ia declinar, não ia querer aceitar esse desafio porque eu tava com medo. E eu falei, não, vou com medo mesmo, vou fazer, porque eu acho que eu posso crescer com essa experiência, aprender, por mais que eu faça coisas erradas durante o caminho. Mas foi isso, marcou bastante nessa fase. Entendi. E você acredita que esse medo que você tem, às vezes, de fazer algumas coisas ou de pensar o que a pessoa vai pensar, você pensa que você pegou de alguém da sua família, do seu pai, de sua mãe, ou primo, avó, avô? Pergunta difícil. Na verdade, eu não sei se eu peguei de alguém. Ou mas você foi criando, talvez, também. Eu acho que ao longo da vida, sabe, algumas pessoas, você não
cuidado, você não pode fazer isso, você vai fazer errado. Acho que foram colocando isso na minha mente, de que se eu fizesse errado, eu não ia agradar as pessoas, que se eu dissesse não, é uma outra coisa também que entra pra mim, é não saber falar não pra algumas coisas, então, porque eu vou desagradar alguém. Então, voltamos naquele início, né? Medo do que alguém vai pensar de mim. Então, até, por exemplo, falar em público, eu sempre fico, o que será que estão pensando? Então, eu fico, às vezes, nervosa, né? Então, eu acho que eu fui criando isso ao longo da vida, desde a infância, e segui com isso. Então, não sei se necessariamente veio dos meus pais ou de alguma outra circunstância. Entendi. Bom, entrando no terreno de pais, Isso é difícil de também. infância, você acredita que tem alguma característica que você pegou dos seus pais, seja boa ou alguma que seja difícil para você? Tem algo que você se identifique com eles, assim? Sim, muitas coisas, assim, muitas coisas. Da minha mãe, eu acho que eu puxei uma característica positiva, que é ser uma pessoa paciente. Então, eu me considero uma pessoa que tem paciência, que consegue perdoar com facilidade. Facilidade assim, né? Não tem tanta dificuldade para perdoar, não sou rancorosa. Vejo isso como pontos positivos. Meu pai também, essa questão de ser uma pessoa que busca, né? Que não se contenta com pouco, que sempre quer algo diferente. Mas também tem coisas negativas que a gente, né? Puxa, é normal isso. Não Acho somos que perfeitos. não, infelizmente não. Então, acho que assim, sou um pouco teimosa, né? Algumas vezes cabeça um pouco fechada para algumas coisas. Crítica, uma pessoa que sempre vê defeito nas coisas. Então, eu acho que eu puxei isso um pouco do meu pai, não sei. Pai, não assista esse vídeo. Mas Vou mandar o link pra ele, bem no... Assista no minuto 2.05. Corta essa parte para não ver. Mas assim, a minha mãe, ó, agora que você falou, me fez pensar. A minha mãe também é uma pessoa que gosta de agradar os outros. Então, às vezes, em detrimento da felicidade dela, ela coloca outras pessoas acima e não sabe falar não. Então, talvez eu tenha puxado isso um pouco dela também. Entendi. E tem alguma característica que você pensou em mudar ou tá querendo mudar agora? Não sei. Nossa, muitas, muitas. Uma é justamente essa que eu falei, né? Medo o tempo todo do que as pessoas estão pensando. Porque eu acabo me fechando para isso. Dentro dos relacionamentos, assim, das amizades e tal. Eu vou até certo ponto e depois eu acabo me fechando. Acho que isso me atrapalha um pouco. Muitas coisas. Acho que pra falar tudo que eu quero mudar, vai ter uma lista. Mas acho que isso, um pouco de... Isso tudo, né, que eu falei, denota um pouco de insegurança. Então, acho que insegurança, medo do que as pessoas vão pensar, medo de errar. Então, às vezes, por muitas vezes, como eu falei, gosto muito daquela frase, mas por muitas vezes eu desisti de algumas coisas. Porque, eu não vou conseguir, então já vou desistir agora, tal. Seria muito melhor ter tentado, e se não conseguisse, falar, poxa, aprendi com essa experiência e agora eu posso tentar de novo. Claro. Porque a gente não tem só uma chance, né, na vida. Se a gente pensa que tem só uma chance, então eu acho que essas são coisas que eu gostaria de melhorar, com certeza. E alguma vez, alguma dessas características te colocaram em apuros? Não sei, alguma delas te deixou muito mal? Ou você chegou a pensar, nossa, faria de tudo pra cortar ela? Olha, eu perdi algumas experiências, assim, né? Por exemplo, na faculdade, eu tinha muita vontade de me destacar em alguns pontos, de participar de alguns projetos que precisavam. Por exemplo, teve um júri que eu gostaria muito de ter participado lá na frente, falado. E eu tinha tanta insegurança. Ops. Tinha tanta insegurança assim, mas e se eu estiver lá na frente e falar errado, as pessoas vão ver? Então eu me travava e falava, não vou, mentira, não quero participar. Então eu acho que ao longo da vida eu perdi muitas oportunidades por isso. Deixa eu ver o que mais. O que me veio à mente assim foi essa, mas claro que podem ter tido outras. E entrando no terreno, assim, desses medos que você tem, desse medo, por exemplo, do que os outros pensam, como você lida com isso? Você tem como você lida com esse estresse? Nossa, é difícil. Porque, por exemplo, nessa questão de falar na frente ou participar em algo grande, eu faço quando eu sou obrigada. Então eu falo, não, eu preciso fazer, não tem como fugir dessa situação, sou eu. Aí eu faço. Mas eu fico muito nervosa, porque, como eu falei, eu penso que as pessoas estão sempre me julgando. Então eu coloco coisas na minha cabeça que às vezes não estão acontecendo. Então eu tento enfrentar isso, tem alguns meses que eu tento enfrentar isso para não deixar isso me travar de seguir, de ter experiências, mas eu fico muito
muito nervosa, depois eu fico 1000 vezes revivendo aquela situação na minha cabeça e analisando o que eu fiz de errado. Me atrapalha muito, pra ser sincera, me atrapalha bastante. Mas como eu falei, é algo que eu tô tentando trabalhar. Mas não é fácil, né? Não é fácil. E você sente o seu corpo te avisa algumas vezes, assim, o estresse que você tá passando por causa disso? Sim, você diz a forma que eu me porto, tipo, a mão fica suada, coisa assim, ou ou não? você sente que, não sei, fica mais rápido doente ou mais cansada, dor de cabeça, não sei. Você sente uma mudança no seu corpo quando você... Assim, no momento, quando eu tô enfrentando aquela situação, eu sinto... Como que eu posso dizer? Primeiro tem aqueles sinais de nervosismo mesmo, que é o coração acelerado, você fica bem nervoso, a mão fica suada. E depois eu tenho um pouco de dor de cabeça, assim. Porque eu fico, nossa, acho que eu me forcei tanto pra passar por aquele momento, que geralmente eu tenho, assim, um pouco de dor de cabeça, comum. E, em geral, como você lida com o estresse, geralmente? O que me ajuda muito é ficar sozinha. Ficar sozinha, escrever. Eu gosto muito de escrever, não que eu seja uma boa escritora, mas eu gosto muito de escrever. Um jeito de catarse, né? Isso, eu escrevo bastante, assim, como eu tô me sentindo hoje, como foi meu dia. Muitas vezes a minha... Quer que você passar? Ai, ai. Eu volto. Acho que o lugar que a gente escolheu hoje foi um pouco ruim. Bom, então, o jeito que eu lido com isso é ficando sozinha e escrevendo. Eu gosto bastante de escrever, nunca seja uma boa escritora, mas eu gosto de escrever. E eu coloco meus pensamentos. Muitas vezes é como se fosse uma conversa com Deus, mas pra mim também, né? Então eu escrevo o que eu tô passando, às vezes me emociono ali porque eu lembro da situação. E escrever me ajuda muito, parece que limpa a minha mente. E também sair de casa, caminhar, andar de bicicleta, isso também é muito bom. Porque eu esqueço daí aquelas situação. Esqueço assim, reflito, mas esqueço aquele estresse, né? Mas eu achei interessante porque tem muitas pessoas que não sabem como lidar com o estresse e elas acabam reprimindo todas essas emoções e sentimentos. E aí a pessoa acaba depois explodindo ou podendo também até levar uma depressão ou ataque de pânico, por exemplo. Sem dúvida. Mas você achou uma outra maneira que seria escrever. Isso é um jeito de você... É uma catarse. Em vez de você falar pra alguém, você escreve. E você coloca todo esse sentimento no caderno, ou não sei onde você escreve, mas você coloca todo esse sentimento e acaba jogando pra fora e não guardando pra si. De alguma forma eu estou desabafando, né? Por mais que não seja com outra pessoa, mas eu desabafo. Mas se eu não tomo tempo pra fazer isso, acontece o que você falou. Não que eu tenha entrado já em depressão, mas eu fico mal, assim, emocionalmente, não fico bem. O estresse, ele acaba me impedindo de fazer muitas coisas. Até acaba nublando o raciocínio. Por exemplo, as escolhas que você vai fazer depois acabam sendo afetadas. Sem dúvida. Aí não escolhe bem alguma coisa ou acaba dando algum problema. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, acontece. Se eu não tirar esse tempo, como eu falei recentemente, eu mudei dessa função, né? Fui para uma função que tem muita responsabilidade. E nos 4 primeiros meses ali, eu não conseguia lidar bem com isso. Então, eu deixei de ter uma vida saudável. Isso me atrapalhou muito. Eu não conseguia desabafar. Então, eu cheguei num ponto de quase não conseguir ir para frente. E aí foi que eu, né, repensei, dei uns passos para trás e falei, não, eu preciso voltar a priorizar a minha saúde, tanto física quanto emocional, e voltar a tirar esse tempo para mim, andar de bicicleta, ver a natureza, porque isso faz você ver que, né, você consegue passar por aquela situação, você só precisa refletir e terminar, né, o que foi começado. Alguma vez você já sentiu que você perdeu o controle da sua mente? Ou quando você sente que está perdendo o controle da sua mente, o que acontece? O que você faz? Só pergunta difícil aqui, ó. Mas olha, é difícil. Eu já senti algumas vezes, nessa situação que eu já mencionei, quando também eu era muito ligada aos meus pais quando eu era adolescente. E eles se mudaram, eu fiquei sozinha. Normal, muita gente passa por isso, normal. Pra mim foi... no internato, né? Fiquei no internato. Eu fui interna um momento no ensino médio e depois na faculdade, né? O período maior que eu fiquei interna num colégio interno foi na faculdade. Então é um lugar que você mora, come lá, faz tudo lá. Só que aí você mora com colegas que você não conhece, vai conhecer ali naquele momento, né? E foi bem difícil, porque eu era muito ligada a eles, então eu me vi sozinha. Sozinha, sem ninguém pra
dividir meus pensamentos. As amizades, como eu falei, eram mais supérfluas, eu não tinha intimidade com ninguém. Então foi um momento que eu até fiquei. Olha que interessante, você falou em relação a reflexos no seu corpo. Eu tive vários problemas nessa época de ter sol. Não sei se tem a ver, né? Não sou médica, mas. Não, mas pode ser que a sua imunidade tenha baixado porque você ficou muito nervosa por estar sozinha ou ficou com sentimentos de tristeza muito profundos. Mas pode ser. Nossa, e agora falando assim, revivendo, lembrei de outra coisa. Eu tinha muito torcicolo, sem motivo, assim. Torcicolo o tempo todo. Eu acho que foi porque eu tava lidando com aquele Tensão, estresse. né? Você Exato. ficava tensionada, talvez não se sentia livre e acabava ficando com torcicolo. Sim. Então, no primeiro ano eu sofri muito. No segundo eu falei, bom, eu tenho que lidar com isso. Mas foi bem difícil, assim, a mente, ela parece que não raciocina normalmente, né? É difícil. E foi como eu falei, tirando esse momento pra repensar, imagina, tirando esse momento pra repensar, minha fé me ajudou muito, orar, então Verdade. foi nesse momento. Mas é difícil, assim, muitas vezes a gente perde a nossa saúde mental, né? E alguma vez você sente que já perdeu essa saúde mental ou perdeu o controle da sua mente? Você falou, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Já cheguei. Bom, eu acho que eu já perdi, sim. Mas não algo que tenha tido um efeito duradouro. É crônico, exatamente. Mas em algumas situações já perdi. Nessa que eu falei, de ficar sozinha, nessa questão também de. Antes de eu me casar, quando eu terminei minha faculdade, eu fiquei morando em São Paulo, trabalhei lá em algumas empresas. Foi um momento bem difícil também, porque eu não conhecia São Paulo, capital. Então eu passei por vários momentos lá, foi bem difícil. Estava sozinha de novo, né? Como eu falei. Devia ser bem estressante também. Bem estressante. Ó, eu acordava para ir pro trabalho 4:30 da manhã, eu chegava e pegava ônibus. Coisa que muita gente faz, né? Mas eu não estava acostumada. Então eu pegava ônibus, trem, metrô, para chegar 9 horas no meu trabalho. Meu, 4:30 da manhã pra chegar às... Era muito longe. E aí eu tava sozinha naquele lugar gigante, né? Aquilo acabava me atrapalhando muito, assim, de pensar, sabe? Que eu via muita gente. Quem é de São Paulo sabe a loucura que é. E eu ficava bem assim, nossa, o que eu tô fazendo? Onde que eu tô? Tô perdida. Mas eu tinha um foco, né? Eu tinha um objetivo, né? Porque eu queria me casar, então eu tinha vários planos, vários objetivos. E eu falava, eu preciso passar por isso. Mas foi bem difícil também. Então você trabalhou também pra poder Precisava juntar de dinheiro. Precisava de pra dinheiro, casar. pobre, né? Queria casar. E aí uma amiga minha me indicou para tinha a ver com a minha área, mas me indicou para trabalhar dando aulas de inglês em algumas empresas e eu tinha que me deslocar, né? E aí o trabalho era bem legal, mas esse deslocamento, essa novidade, né, de morar numa cidade grande, foi difícil, mas assim, graças a Deus foi superado. Mas eu lembro que a minha mente quase colapsou aí nesse período. Você acredita que em algum momento da sua vida você tenha ficado com ou ansiedade, depressão, um momento assim? Ansiedade, com certeza. Acho que a ansiedade é uma coisa que se você não tiver muito claro ali, todo mundo tem um pouco, porque é muito difícil, sim, né? Sim, como falam, todo mundo tem um pouco de cada coisa. Sim. Só que depende quantitativo ou qualitativo. Isso quer dizer que a quantidade seria se você teria o transtorno, por exemplo, de ansiedade, se você tivesse ficado por um período de tempo muito longo. E aí se transformaria em um transtorno. Entendi. Mas todo mundo tem um pouco, pouco de cada. Todo mundo pode abrir a porta para uma depressão, uma ansiedade. Sem dúvidas. Só que aí depende da quantidade de tempo que você fica mesmo. Por exemplo, se você ficar mais de 2 semanas com sentimentos depressivos, você pode gerar um transtorno depressivo. Sim, sem dúvida, sim, é verdade. Mas, sim, Sim, todo mundo pode. tem. Todo mundo tem. Mas a ansiedade ela é uma coisa que é bem difícil de lidar, né? Porque ela vai corroendo sua mente, assim. Não sei se é a palavra certa de usar, mas você não consegue, é difícil, você fica perdido, assim, porque você tem tanta ansiedade, eu preciso fazer isso, eu preciso dar conta daquilo, e eu tenho minha casa, e eu tenho meu marido, e eu tenho planos, eu tenho sonhos, e minha família tá longe, né? No meu caso, eu tinha várias coisas, e isso te impede de tomar decisões racionais. Fala, não, eu posso resolver isso agora? Não posso. Então, vou estudar uma forma de resolver isso. Não, você fica desesperado. Você quer resolver tudo e não resolve nada. Não. Acaba não resolvendo nada. Isso que é o pior. Nossa. Mas Fogo. você tá vendo que eu sou uma pessoa problemática. Não. Outras coisas pra lidar, né? Mas eu acho que todo ser humano tem lutas, né? Todo mundo tem suas ansiedades. Sim, sem dúvida. Falei muita besteira aqui? Não, nada. Se estiver falando besteira, corta. Eu até tô vendo aqui Take 3.
E ainda dentro de todos os problemas, digamos assim, ou dessas dificuldades, não Sim. problemas, você acha que você está querendo mudar algum hábito? Você está lutando contra um hábito agora, um mau hábito? Ou alguma dificuldade na sua vida? Então, eu luto constantemente com esse medo do que as pessoas vão pensar de mim, insegurança, isso me atrapalha muito, como eu falei. E isso me leva para alguns hábitos também. Então, por exemplo, se eu tô trabalhando demais porque eu quero compensar alguma coisa, porque eu sinto que eu não tô fazendo o meu melhor, eu quero fazer o meu máximo porque as pessoas não podem pensar que eu não estou dando o meu máximo, que eu não estou indo bem. Uhum. Então, eu fico tanto nesse looping, digamos assim, que aí eu não priorizo a minha saúde. Então, eu acabo deixando coisas que eu gosto, hobbies, como eu falei, andar de bicicleta, exercício, passar tempo com a minha família, meu marido. Às vezes eu falo, não, eu preciso priorizar tanto isso que eu não sei balancear. Então eu tenho lutado muito com essa questão de equilibrar. Algumas pessoas dizem que não existe. Se você quiser ser bom em algo, você não tem equilíbrio. Mas eu acho que dá pra você encontrar um equilíbrio. A ponto de que as coisas que são mais importantes você coloca em prioridade. Mas não só em uma coisa e todo o resto seja perdido, né? Entendi. Uhum. Então, prioridade. Família, trabalho, são prioridades. Mas a nossa saúde também é prioridade. Verdade. Saúde mental é prioridade. E se eu colocar as outras coisas, eu sempre acabo deixando isso por último. Então, eu tenho lutado com isso porque eu ainda não achei o balanço, não achei o equilíbrio. ponto certo, sabe? Eu ainda acho que eu sempre exagero em alguma das partes. Então, tenho lutado com isso. E tem a ver com o que eu falei, medo de que não vou fazer o certo, de que as pessoas não vou agradar as pessoas, enfim. Então a palavra que você colocaria seria equilíbrio mesmo. Que você. Que eu gostaria de ter equilíbrio entre a vida, entre a minha saúde, meu trabalho, tempo com a minha família, tempo com Deus. Eu queria ter tempo suficiente com todas essas coisas. Então esse seria um novo hábito que você queria. Que eu gostaria de adquirir. implementar. Exatamente. De não deixar, por exemplo, o trabalho sufocar as outras partes da minha vida. O trabalho é muito importante, gosto muito do que eu faço, mas não deixar ele sufocar partes importantes da minha vida. Porque se eu não tiver essas partes, provavelmente eu não vou conseguir desenvolver um bom trabalho, né? E é isso que a gente às vezes não entende. Uma alimenta a outra. Sem dúvida, é verdade. Mas E o mau hábito que você gostaria de desfazer está linkado também com essa. Então seria. Seria dar prioridade, mas também não dar. Qual seria o mau hábito? o mau hábito o mau hábito é colocar o trabalho acima de todas as coisas por ter esse medo que eu entendi, falei. então. Então eu gostaria de ter Mau hábito um equilíbrio nas coisas. Entendi. Então, esse seria o mau hábito, colocar o trabalho em primeiro lugar, Isso. não ter a temperança, né? Não ter temperança, exata. E o hábito que você queria implementar está junto com esse que seria o oposto, né? Seria o equilíbrio. O equilíbrio de conseguir aproveitar o trabalho, fazer um bom trabalho e depois me desligar. Falar, poxa, agora eu posso aproveitar outras coisas. Eu posso ler, eu posso passar tempo com a minha família, enfim. Voltar aos hábitos que eu tinha, que me faziam bem, né? Não, muito bom. E terminando aqui, porque já está quase no pôr do sol, aqui acho que dá pra ver um pouco. Aqui, nossa. A gente vai correr daqui a pouco, né? Como vocês já sabem. Olha, eu achei que a pior parte tinha passado, mas não. Mas eu tô pronta para esse desafio. Mas então, uma última pergunta. Você gostaria de ser lembrada como no mundo? Qual seria o que você gostaria de deixar como legado? Uma palavra de que lembrem de você. Como você quer que a sua família se lembrasse de você? Nossa, eu acho que como uma pessoa... acho que isso, uma pessoa dedicada, honesta e que sempre fez o seu melhor. Apesar de nem sempre acertar, mas sempre fez o seu melhor e que não desistia das coisas. Eu acho que isso é importante. Entendi. Isso. Beleza, né? Tá muito bom. E agora sim, a última. Qual seria a palavra que você deixaria para essa entrevista que você aprendeu, ou que você aprendeu de você mesma? Uma palavra? Ou uma frase também, pode ser. Que eu aprendi com a entrevista? Ou do que você sentiu na entrevista também, o sentimento que você teve da entrevista, ou algo que você aprendeu de você mesma.
muitas coisas, porque nem sempre a gente pode falar sobre os sentimentos. Então a gente pensa, tudo que eu conversei aqui com você hoje são coisas que eu já venho pensando, mas quando a gente coloca pra fora se torna real, né? Então, inclusive foi muito bom, mas acho que me marcou foi isso, ter o equilíbrio e priorizar, saber priorizar o que é importante. Eu escutei uma frase ontem que fala: é justo que muito vale o que muito custa. É uma frase um pouco confusa, né? Sim. Mas as coisas que têm valor, muito valor para nós, são as coisas mais importantes que a gente deveria priorizar. Então, acho que eu aprendi e, no caso, relembrei para mim mesma que eu preciso voltar a ter esses hábitos, preciso saber ter o equilíbrio dentro da minha vida, das minhas relações. Entendi. Então, muito obrigada, Letícia. Imagina, espero ter contribuído para o seu canal. Enfim, Espero que a sua vida seja uma festa, como seu sobrenome sempre diz. Todo mundo pensa que eu sou bagunceira, mas o pior é que eu sou mais quieta. Mas o sobrenome me ajuda a... Será? Ai, ai. Mas obrigada por ter compartilhado as suas experiências, agradeço. seus pensamentos, porque eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. As pessoas Você não está sozinha. Isso mesmo, você não está sozinho. Vai ajudar muitas pessoas também a verem como funciona a vida da galera. A vida normal, né? Que tem desafios altos e baixos e assim. E é legal ver o ponto de vista de outra pessoa, desnudar a sua mente. Nossa, minha mente foi desnudada hoje. Mas obrigada por ter me convidado, foi muito legal participar, muito bom estar aqui com você e te desejo todo sucesso. Eu também. Espero que você aproveite muito lá no Brasil, porque agora você está indo embora. Tô indo embora, infelizmente, mas foi muito bom, curti bastante. E agora voltar para tentar colocar esses hábitos em pauta, tentar, né? Não conseguir. A palavra tentar não existe. Ou fazer ou não fazer. Então vou fazer. Tentar é você falar que tá entrando na proposta, mas não vai dar certo. Não, é se fazer ou não fazer. Então, obrigada. Vai fazer. Mais um tapa na cara hoje, gente. Bom, então é isso. É isso, gente. Até a próxima. Até a próxima. Aí, até o próximo convidado. Agora a gente vai lá correr, então. Tchau. Deixa eu ver aqui. Obrigado, Leti. Nossa, eu falei